estava meditando em alguns textos da Bíblia e o Espírito Santo veio e me abriu a mente e começou a me mostrar todas as datas exatas de cada acontecimento. Eu estou falando do arrebatamento, quando vai ser o primeiro, quando vai ser o segundo e o tempo que essas coisas vão durar. Gente, são revelações muito preciosas. Fica comigo aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá. Primeiro você precisa entender aqui o começo do governo do anticristo e aonde o parâmetro para as datas começa. Olha só. E ele firmará uma aliança com muitos. O anticristo ele vai firmar uma aliança com os judeus e com muitas nações por uma semana, 7 dias. No contexto da Bíblia são 7 anos, tá? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então o templo dos judeus será reconstruído e o sacrifício vai começar. A partir que o sacrifício do templo dos judeus começar a ser executado, conta-se exatamente 3 anos e meio, certo? Para quê? Presta atenção. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, na metade da semana, ele vai mandar parar a oferta de sacrifício. Por quê? Apocalipse 12 fala que Satanás é expulso das regiões celestiais e vai entrar no anticristo, exatamente no momento em que ele sofre um atentado. E ele perde o seu olho e o seu braço direito, né? Zacarias 12 fala... 12 ou é 14? Acho que Zacarias 14 fala sobre isso. Quando Satanás entra nele, ele toma 2 atitudes. A primeira, ele manda parar o sacrifício e a oblação a Deus, porque demônio não recebe sacrifício a Deus. Segundo, ele declara perseguição aos cristãos no mundo inteiro. Olha lá, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Olha o que Daniel 12 fala. É isto aqui, ó, que Daniel chama de abominação desoladora, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí Satanás entra no anticristo e ele vai no lugar santo e se assenta lá num trono e diz: eu sou Deus. É aí o que lá em Mateus 24 Jesus diz, ó. É quando a perseguição começa, ó. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? A Judéia está logo abaixo de Jerusalém, está bem próximo ali, próximo do templo, né? Só que Jesus está falando com cristãos e não com judeus. Depois eu vou mostrar por que ele não vai perseguir os judeus. Isso foi outra revelação que eu tive, tá? Então, todos os cristãos têm que fugir rápido, porque a primeira ordem do anticristo nessa fase, na metade, depois da inauguração do templo, 3 anos e 6 meses exatamente, ele se assenta no templo, ele declara perseguição aos cristãos muito rápido. A partir daí, acontece o primeiro arrebatamento, que é o rapto. Olha só. Olha aqui, ó, o diabo é lançado das regiões celestiais, onde ele hoje está, não é? No segundo céu, onde ele acusa os santos, né? Olha lá. E a sua cauda levou após si a 3ª parte das estrelas dos céus. Ele derrubou os anjos com ele, né? E lançou sobre a terra. E o dragão, olha só, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. A mulher é a igreja. O filho que ela tem de dar à luz são os crentes fiéis, os vencedores, tá? A igreja gera os crentes fiéis. Então o dragão, quando entra no anticristo, ele já vai de imediato perseguir os cristãos, porque ele sabe que uma parte deles vai ser tirado. Olha lá. E o dragão parou diante da mulher, que é a igreja, que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. A perseguição começa aqui. Ao 5. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Já está falando do milênio, os vencedores herdam o milênio. E o seu filho foi arrebatado aqui, ó. Já é tirado para Deus e para o seu trono. Então é o seguinte... A partir do momento que o anticristo se manifesta, a partir do momento que ele estabelece uma aliança, reconstrói o templo dos judeus e começa o sacrifício no templo,
conta-se exatamente 3 anos e meio. Porque assim que ele se assenta no lugar santíssimo e declara a perseguição, a primeira parte da igreja é arrebatada, é o rapto, lá de Mateus 24, onde Jesus fala, né? A partir daí, conta-se exatamente um tempo para que a igreja que ficou seja arrebatada. E a Bíblia dá exatamente o tempo. Qual que é o tempo? Olha aqui, ó. Tá na parte de... Ó, e a mulher fugiu para o deserto. A mulher é a igreja, né? Onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante... Presta atenção, durante 1260 dias. Esse é o tempo exato. É o tempo exato que a igreja vai ficar escondida no deserto, sendo sustentada por Deus, assim como Deus sustentou Elias no deserto por 3 anos e meio, mandando corvos enviar carne, certo? Dá exatamente 3 anos e 6 meses. Então, a partir do momento que a primeira igreja sobe, contando exatamente 3 anos e 6 meses, é tocado a 7ª trombeta e a segunda igreja que ficou, que permanecer fiel, que não aceitar a marca da besta, a segunda igreja sobe. Tá entendendo? Então, marca isso aqui, ó. 1260. Marca isso. 1260, a igreja que ficou sobe. E o governo do anticristo, possesso por Satanás, vai durar exatamente esse tempo. Olha, gente, isso aqui é muito tremendo. Olha o versículo 5. E foi-lhe dada uma boca, aqui é o anticristo, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses dá 3 anos e 6 meses. Então, a partir do momento que Satanás entra no anticristo, ele tem exatamente 3 anos e 6 meses para governar a terra, certo? Quando esse tempo acaba exatamente, toca a 7ª trombeta, a segunda igreja sobe e o governo do anticristo acaba. Por quê? Porque quando Deus começa a jogar as taças da ira sobre a terra, que são as 7 taças, né? A segunda igreja subindo na 7ª trombeta, certo? As taças, olha só, a primeira taça é derramada sobre o mar, a segunda sobre os rios e sobre as fontes das águas. Aí, a partir daí, Deus começa a derramar taças no trono do anticristo e o seu governo se torna tenebroso e amargo. E tanto ele quanto todo mundo que o adorou começa a ter chagas, tumores e a sofrer muito. Depois é derramado uma taça no sol que aumenta 7 vezes o seu calor. Então o governo de Satanás dura exatamente 3 anos e 6 meses. Após isso vem o juízo de Deus e todo esse juízo tem mais 1 mês para terminar. Olha que revelação. Se você pegar esse texto aqui para ler, Daniel pergunta para Gabriel: quanto tempo vai demorar tudo isso e quando toda essa tribulação acaba? Olha que revelação, gente. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora. É isso que marca o tempo, tá? Satanás entra no anticristo, ele para a oferta. Olha só, haverá 1290 dias. Presta atenção. A igreja é arrebatada com 1260 dias, desde que a abominação, que é Satanás, entra no lugar santo. Tá entendendo? 3 anos e 6 meses é o tempo do governo dele e é o tempo da 7ª trombeta e é o tempo que a segunda igreja sobe. Após todo o Apocalipse terminar, fica mais 30 dias. Então, para que as 7 taças da ira sejam derramadas sobre a terra e se encerre o Apocalipse, demora-se mais 1 mês. E Gabriel fala assim, ó, tu porém vai até o fim. Não, versículo 12, né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 15 dias a mais depois que o Apocalipse terminou. Por quê? Presta atenção, depois que Satanás entra no anticristo, Jesus volta exatamente com 3 anos e 7 meses, certo? Aí ele inicia o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai demorar 15 dias. Que é isso aqui, ó, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Porque após esse período começa as bodas do Cordeiro. Quem passou pelo tribunal de Cristo, né, das nações que aqui ficaram, começa as bodas do Cordeiro
e o reino milenar, tudo datado.